Nós sabemos que as oportunidades não surgem o tempo todo. Será que hoje é o seu dia? Será que hoje é a sua oportunidade? Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos juntos estudando a carta aos Hebreus e hoje no capítulo 4. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra e te pedimos mais uma vez o teu ensino. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então retomar nosso estudo aqui, carta aos Hebreus. Não sabemos quem foi o autor. Essa denominação aos Hebreus surgiu ao longo da história e foi acatada pela igreja. E aqui estamos nós, prosseguindo no nosso estudo. Se você está chegando agora, depois desse vídeo eu lhe convido a voltar e assistir os vídeos dos 3 primeiros capítulos, onde eu fui lendo e lhe explicando o contexto dessa carta e a maneira como o autor de Hebreus vem apontando sempre para Jesus Cristo como sendo o ápice, o que é de melhor que nós podemos ter e a perfeita manifestação de Deus. Acho que vale a pena ler lá do capítulo 1, o verso 3, que diz assim: o Filho, que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer Jesus Cristo. E por isso, nós cristãos temos esse olhar todo especial para a Bíblia, onde nós vemos no Novo Testamento a manifestação de Jesus Cristo e entendemos que o Antigo Testamento todo foi feito para preparar um povo e apontar para Jesus Cristo. E assim, então, prosseguindo o nosso estudo, chegamos ao capítulo 4, e eu convido você a acompanhar a leitura e esse estudo. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Aqui uma outra tradução vai terminar essa frase falando que ninguém pense que a promessa falhou. Eu uso NVI, que é a melhor tradução que eu conheço em língua portuguesa, e eu recomendo a você traduções contemporâneas, traduções que atualizam para o idioma português atual, que vai facilitar a compreensão. Então, aqui o autor fala que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. E que assim ninguém pense que falhou. Porque as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Quem são esse eles? Quem são esse nós? Bom, até o capítulo 3, o autor nos conduziu falando sobre o povo de Israel, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus em diversas épocas e de diversas formas. Então, eu e você podemos aplicar aqui esse texto a nós pensando, nós, os que aceitamos a palavra de Deus, e eles, aqueles que ouvem sem aceitar. Então, vou ler um pouquinho mais da passagem para voltar explicando. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Ora, o autor dos Hebreus está falando aqui que tem um descanso. No versículo 1 ele falou isso. E agora ele vai discorrer ao longo desse capítulo sobre esse descanso e vai deixar muito claro o que não é esse descanso para poder mostrar o que ele é. O que é essa promessa que tem para nós de entrarmos num descanso? E aí ele começa então essa explicação dizendo, olha, as boas novas, o evangelho foi pregado a nós e também a eles. Só que para eles não adiantou porque eles não tiveram fé. Aqui já cai por terra toda aquela teoria de pessoas que acreditam que Deus criou lá, antes de tudo ser criado, ele escolheu quais pessoas iriam para a perdição e quais iriam para a salvação. Aqui está dizendo que existe escolha, né? Tem que ser acompanhada de fé o ouvir a mensagem. Então, até porque se fosse tudo pré-determinado, nada faria sentido, né? Não precisaria pregar evangelho, não precisaria ter Bíblia, não precisaria de nada, porque tudo seria pré-determinado. Mas vamos seguir aqui com a palavra de Deus. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Opa, agora ele vai retomar a ideia do descanso para explicar. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Então aqui o autor vai apontando, olha, Deus está falando de um descanso. Alguém poderia pensar que é o descanso lá, que a gente lê em Gênesis, né? Deus no 7º dia descansou, mas ele fala, olha, embora Deus tenha já concluído as suas obras desde a criação do mundo. Então, obviamente não pode ser aquele descanso. Aquele já passou, né? Foi lá na criação, todas as coisas. Pois em certo lugar ele falou sobre o 7º dia nessas palavras. No 7º dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso.
Aqui ele vai mostrando contrastes. Deus está falando que há um descanso para se entrar. Só que ele já descansou, Deus já descansou da sua obra, então não pode ser o mesmo descanso. É interessante como as pessoas que idolatram o sábado e que são prisioneiras do sábado, elas olham para essa passagem e veem o contrário do que ela está falando. Ela está falando que não pode ser o descanso do sétimo dia, porque esse já foi, esse já aconteceu. E essas pessoas insistem que essa passagem é sobre, em todas as semanas, guardar o sábado. Uma pessoa até me perguntou há poucos dias no canal, me pediu para mostrar na Bíblia, olha o equívoco, né? Eu vou puxar isso aqui porque é um assunto relevante para esse texto. Que eu mostrasse na Bíblia, que eu provasse pela Bíblia que há um outro dia de descanso que não o sábado. Porque esses que idolatram o sábado, eles insistem que os demais cristãos guardam o domingo. A questão é que cristão não guarda dia nenhum. Nós temos um calendário civil, que no calendário civil do nosso país o domingo é um dia de folga, então muitos profissionais folgam no domingo, nem todos. E aí essas pessoas insistem, vocês estão guardando o domingo. Não, nós não guardamos dia especial nenhum. Por quê? Porque a guarda de dias especiais está debaixo da lei. E nós não estamos debaixo da lei. Então eles olham para esse texto aqui e tentam distorcê-lo para fazer parecer que ele diz o contrário do que está dizendo. Mas eu vou prosseguir para ficar bem mais claro ainda do que já está. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Então, ele está falando, olha, tem um descanso ainda por entrar. Quem desobedece não entra nesse descanso. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando esse dia de hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Aqui, o autor de Hebreus está citando, ele vem trazendo passagens, né? E aqui ele cita o rei Davi, e eu vou lhe dar o contexto histórico de cada passagem. Quando ele fala primeiro no descanso de Deus, quando Deus descansou, estamos falando do Gênesis. Depois ele já vai fazer um salto para a ida do povo do Egito para a Terra Prometida, onde muitos não entraram naquele descanso da Terra Prometida. E aqui ele já fala do rei Davi, séculos depois da entrada na Terra Prometida, falando que existe um hoje para todos nós. Se hoje vocês ouvirem sua voz, não endureçam o coração. E esse hoje aqui não é simplesmente uma data lá na época do rei Davi. É o hoje de todos nós, é o momento presente, na hora em que você ouvir a pregação, não endureça o coração. Na hora que você ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração. E aqui ele retoma ao tempo da entrada na Terra Prometida. Porque a entrada na Terra Prometida não foi com Moisés. Moisés foi a saída do Egito e o cruzar o deserto. Mas entrar na Terra Prometida já foi com Josué. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Então, ora, não foi o descanso do sétimo dia, não foi o descanso da Terra Prometida, há ainda um outro descanso. E é o que ele diz literalmente no verso 9. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Então ele faz um paralelo. Assim como Deus concluiu a sua criação, e aí descansou, aquele que entrar nesse descanso também terá concluído as suas obras. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. E aqui o autor de Hebreus convoca os seus leitores a um esforço para entrar no descanso. E aí, por óbvio, não pode ser o dia de sábado, porque basta você estar vivo e o dia de sábado chega. Ele fala que existe um esforço para entrar naquele descanso. E Jesus falou que existe um esforço para entrar em algum lugar, na salvação. Ele diz que a salvação a gente entra lá com esforço. Ele falou que a porta é estreita, que o caminho é difícil, que a gente tem que se esforçar pela salvação. Esse descanso aqui, que o autor de Hebreus vem explicando e vem expondo, é a salvação. Ele vai trazer, então, textos do Antigo Testamento. E por que ele faz isso? Bom, preciso lhe dar aqui novamente um pouquinho de contexto, né? Quando a gente pega uma carta, por exemplo, de Paulo aos Romanos, a igreja de Roma ela era multicultural. Ela tinha, sim, pessoas que vinham do povo de Israel, mas tinha também pessoas que vinham de outros povos. Quando nós pegamos uma carta à igreja em Éfeso, já aquela igreja era fortemente chamada gentílica, né? De povos não judeus. Agora aqui, essa carta desse autor desconhecido
aos Hebreus é uma carta nitidamente a uma igreja, ou a várias, formadas por judeus, que reconheceram em Jesus Cristo o Salvador do mundo, o Messias prometido nas escrituras antigas de Israel. Então, por isso que ele traz esses termos, que são bem termos de quem conhece as escrituras. Ele mostra, fala num descanso, e aí, na cabeça do judeu que ouve isso, o judeu já conecta com o conhecimento que ele tem das escrituras. Assim como eu e você, por sermos cristãos, nós devemos conhecer a Bíblia Sagrada como um todo. Então, o judeu ouve descanso e ele pensa, descanso tem o de Deus lá no sétimo dia, na criação, tem o descanso da entrada na Terra Prometida, né? Tem o descanso do Shabat, que é o sábado. Qual que o autor de Hebreus está falando? E aí ele vai tirando e vai dizendo, olha, não é o lado da criação, porque ainda é um descanso que virá. Não pode ser o descanso da Terra Prometida, porque ainda é um descanso que virá. Não pode ser o sábado também, né? É algo que nós temos que nos esforçar para conquistar e entrar. É a salvação. Agora, o autor aqui vai fazer uma transição. E essa transição eu vou ler o texto, só que eu vou ler de novo no próximo vídeo, para poder retomar e fazer conexão, porque existe muito erro na interpretação desse texto. As pessoas veem uma coisa muito limitada quando ele é aquilo e muito mais. Deixa eu ler para você antes de encerrar. Veja que ele vem falando. Deus está chamando. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga as intenções, os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Vou encerrar com essa ideia. Preste atenção. No verso 7, ele está falando de ouvir a voz de Deus. No 12, ele fala da palavra de Deus. Tem uma conexão aqui. Eu convido você a voltar no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.